Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem de saúde. Estou gravando esse vídeo para poder falar um pouquinho do gênero que nós estamos estudando esses últimos dias, né? E focar no haikai, que é um tipo de poema. Vamos falar um pouquinho sobre ele? Bom, o haikai é um poema de forma fixa que surgiu no século XVI com o autor japonês chamado Matsu Bashō. É um autor que, quando criou o poema, fez com uma forma fixa. Lembrando que o poema de forma fixa é aquele que não muda a sua forma, de sua disposição no papel, assim como o soneto, assim como uma quadrinha, certo? E aí, mesmo sendo um poema de tão longa data, né, sendo feito lá no século XVI, ainda hoje é um tipo de poema que caiu no gosto de muitos artistas da literatura, principalmente aqui no Brasil. Esse poema foi difundido pelo mundo e, claro, chegou até os nossos escritores nacionais, né? Mas, com certeza, ao chegar aqui no Brasil, esses autores que fazem o uso do haikai começaram a colocar suas peculiaridades nesse tipo de texto. Mas, em se tratando do original, né, o que o Matsu Bashō criou, vamos pensar na sua estrutura, como que funciona? Bom, eu vou falar mais uma questão, o que eu vou falar aqui é mais uma questão de teoria, conceito mesmo, né? Então, como que funciona essa estrutura? Como que ela é disposta? Como que esse tipo de poema é disposto no papel? Então, vamos pensar. O haikai, ele é um texto que tem uma forma fixa, objetiva, concisa. É um texto rápido, curto, que aparentemente você lê e fala, nossa, mas parecia que não é rápido, parecia que não tinha nada, mas na verdade tem uma grande carga significativa de expressividade, disse muito em poucas linhas. Então, se formos pensar na estrutura do haikai, como que ele é? Ele é feito, repito, de 3 versos, né? Ele é feito com 2 pentassílabos ou redondilhos menores e um heptassílabo ou redondilho maior. Então, o primeiro verso e o terceiro verso rimam entre si. Então, o primeiro verso tem 5 sílabas poéticas e o terceiro verso também tem 5 sílabas poéticas. E o segundo verso tem 7 sílabas poéticas. O primeiro verso, repito, rima com o terceiro e o segundo verso rima entre si. Essas características mais específicas são referentes à metrificação, à escansão, e precisaria de uma outra aula para eu falar bem especificado sobre essas características. Em algum outro momento, talvez eu retome e fale sobre isso, tá? Mas voltando ao poema em si. Então, repito, o haikai é uma forma breve, concisa, objetiva, que aparentemente, por ser curto, parece que não diz nada, mas diz muito, há muita coisa para ser lida nas entrelinhas, certo? E retomando a ideia de fusão, ele foi difundido e chegou até o Brasil e muitos dos nossos autores modernos e contemporâneos, né, fizeram uso desse tipo de poema, mas colocaram as suas peculiaridades, né, as suas próprias características. Então, muitos autores às vezes escrevem esse poema colocando às vezes até 4 versos, ao invés de colocar 3, ou às vezes 2 versos, sabem? No caso da temática, o Matsu Bashō falava muito sobre a natureza, sobre as coisas cotidianas, a brevidade da vida. Já os nossos poetas brasileiros, né, contemporâneos, já além dessa temática, que também tem muitos que desenvolvem, acrescentaram novas temáticas. Alguns autores acrescentaram a temática do amor, outros autores acrescentaram sobre a sua própria vida, falando do seu eu, dos seus sentimentos, né? E outros também falam de questões sociais, problemas sociais, né? Então, cada um deles, nós temos aí Paulo Leminski, que é muito conhecido, Milor Fernandes, né? São autores que gostaram, porque nós temos alguns deles que já faleceram, mas deixaram grandes obras-primas, né, em formas de haikais, tá? Então, em um outro momento eu vou falar um pouquinho sobre a metrificação
Espero que vocês tenham entendido. Obrigada.